Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Que Deus abençoe sua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus abençoe sua vida também, amém? Eu queria mais uma vez compartilhar a mensagem da Palavra de Deus. E eu queria mostrar um material, esse material aqui, olha, de evangelização. Esse folheto fala da eternidade, caminho sem retorno. Esse folheto é muito bom. Quem gosta de entregar folheto, esse folheto é muito bom para trabalhar com ele, porque ele conscientiza as pessoas que um dia, todos nós, vamos partir para a eternidade. Mas assim, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, saber que vamos partir para a eternidade, todo mundo sabe. Mas como você vai partir? Se com Cristo ou sem Cristo? Isso aqui é importante saber. Então, esse material é muito bom. O missionário José Roberto, ele mora em São Paulo, ele tem uma gráfica na casa dele, então ele produz esse material. Depois, na descrição do vídeo, eu vou colocar o zap dele, o WhatsApp dele. Se você tiver interesse, você entra em contato com ele, tá? Missionário José Roberto. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, eu quero compartilhar a mensagem descrita nesse folheto aqui, que fala eternidade, caminho sem retorno. A partir do momento que a pessoa morre, entra em óbito, falece, não tem como ela retornar mais a este plano material, plano terrestre. Morreu, não tem como voltar mais. Então, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, dedique sua vida a obedecer a Jesus e fazer a sua vontade. Não é placa de igreja, não é religião, nem denominação, não é padre, pastor, papa, mas a Jesus Cristo. Dedique a sua única vida, porque só se vive uma vez. Como diz lá em Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 27, que diz: está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo, depois disso segue-se a prestação de conta. Não existe reencarnação, isso é uma doutrina falsa. A Bíblia é bem clara no texto, está ordenado morrer uma só vez, Hebreus 9, 27. Não tem purgatório, não tem missa de sétimo dia, isso é tudo ensino errado. Agora sim, se a pessoa morreu com Cristo, para sempre ela vai estar salva com Cristo. Mas se morreu sem Cristo, condenação eterna. Então é a respeito desse folheto que eu quero falar, compartilhar. Meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, estou aqui compartilhando de forma gratuita, em amor, orientando. E desde já eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Você não é obrigado a concordar comigo. Aqui só vai ser exposto a palavra de Deus, os textos bíblicos. Eu vou te mostrar na palavra. Se está escrito, obedeça a palavra de Deus. Tudo que eu for falar está tudo pautado na Bíblia. Você só tem duas opções. Ou você obedece ou você despreza. Aí é com você, a decisão final é de cada um. Você não é obrigado a concordar comigo, você pode questionar, você pode discordar, fique à vontade. Eu só estou fazendo a minha parte. Jesus falou de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, a toda criatura que eu estou fazendo. Dispondo de tempo para pregar o Evangelho. Isso aqui eu só estou te orientando em amor, te exortando, sendo bem sincero e honesto, te mostrando na palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Esse momento vai chegar para todo mundo. Veja bem, esse momento, o momento da morte, do óbito, a pessoa vai falecer, a pessoa que faleceu, vai chegar para todos. Só que tem um momento na Bíblia que fala de arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos salvos. Ou seja, o que é o arrebatamento? É a pessoa sair de um lugar para o outro com força. Isso está descrito em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50 ali, e também em 1 Tessalonicenses 4.
o qual diz que vamos encontrar o Senhor nos ares, o arrebatamento da igreja. Ou seja, esse momento a pessoa não morre, mas ela vai ser transformada. Se o corpo corruptível vai ser incorruptível, o corpo que é mortal vai se tornar imortal. Vai ser uma transformação, uma regeneração, né, do nosso corpo, né, do arrebatamento. Mas enquanto esse momento não chega, então todos nós vamos passar por esse momento. O momento do óbito, o momento da morte. Que figura vocês estão vendo aqui? Essa figura aqui, 6 pessoas carregando o caixão, uma pessoa que morreu, uma multidão atrás, ou seja, estão entrando no cemitério. Para o quê? Para sepultar a pessoa que entrou em óbito. Esse momento vai chegar na vida de todos. Por exemplo, a cada 1 minuto morre 180 pessoas. 180 pessoas por minuto. E a maioria delas vão ser condenadas. 56 milhões morrem por ano. E a maioria delas vão ser condenadas. Porque aqui nessa vida, meus irmãos e irmãs, e você que ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, é aqui nessa vida que escolhemos aonde vamos passar a eternidade, se com Cristo no céu ou para sempre condenado. Então, que você pense bem, isso aqui é só um alerta que eu estou dando, uma orientação, que você pense nisso. Aonde é que você vai passar a sua eternidade? Céu, só tem céu, lugar onde Jesus habita, ou no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre está lá descrito em Apocalipse 21:8. Então, eu quero, diante disso, compartilhar o que diz o folheto aqui. Diz assim, olha, morte, separação da alma do corpo. Eu escrevi aqui uma definição sobre corpo, alma e espírito. Quero compartilhar aqui. Amém? Vamos lá. O significado de corpo refere-se ao aspecto físico, material, à natureza humana. É o nosso corpo aqui, o físico. Significado de alma se refere à sede das emoções, sede da vontade, da inteligência, a nossa consciência, a nossa mente. Isso que significa alma. E o significado de espírito se refere à nossa natureza espiritual, à nossa ligação com Deus. Por exemplo, em João 4:24 diz assim, olha, Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Então, uma definição bem simples de corpo, alma e espírito é o que temos. Então, vamos lá. Então, diz assim, morte é a separação da alma e do corpo, pela qual o homem é introduzido no mundo invisível. Quando a pessoa morre, o que é a morte? A morte é a porta para a eternidade. Então, quando a pessoa morre, ela vai para o plano espiritual. A morte não se resume aqui no plano terrestre, mas tem um plano espiritual acima. Então, quando a pessoa morre, ela parte para o mundo espiritual e não tem mais volta. A partir do momento que passou para o plano espiritual, não tem mais volta. Então, vamos lá. Essa experiência descreve o fim da existência do homem. Então, a pessoa morre, encerrou-se o fim da existência aqui nessa terra e se iniciou no mundo espiritual. Isto é, tornou ao pó. Em Gênesis 3:19 diz assim, ó, vou compartilhar aqui alguns textos, vamos lá. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornará. Então, viemos do pó a gente retorna. Gênesis 3:19. Mas eu queria falar uma coisa para vocês aqui, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador. Por que a morte entrou neste planeta, neste mundo? Deus fez tudo perfeito. Fez Adão, fez Eva, criou o céu e a terra, tudo perfeito. Então, devido a isso, Deus deu uma ordem a Adão a não tocar
na árvore do conhecimento do bem e do mal, que a partir do momento que ele comesse, ele morreria. Deus deu uma ordem. Então, Adão e Eva desobedeceram. Nisso que desobedeceram, veio a morte, o pecado e a maldição. Deus falou para Adão: por tua causa, Adão, a terra será maldita. Então, devido a isso, olha esse texto aqui de Romanos 5,12, diz assim, olha, portanto, assim como por um só homem, ou seja, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Romanos 5,12. Deus fez tudo perfeito para a gente viver eternamente na sua presença, em santidade. Mas a desobediência trouxe o pecado, a morte e a maldição. Então, por um só homem, ou seja, por causa de Adão e Eva, entrou o pecado, a morte e a maldição. E a morte passou, e o pecado passou a todos os homens. Mas Deus deu uma saída. E no mesmo, em Romanos 5, mas no versículo 18 diz assim, porque assim por uma só ofensa veio o juízo de Deus, ou seja, Adão pecou, veio o juízo de Deus sobre todos os homens, para a condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça, o favor sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Romanos 5,18. Por um só ato de justiça, Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, essa foi a saída para a humanidade. Como está descrito lá na primeira carta de João, capítulo 4, a partir do versículo 14, diz que Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então, a nossa saída, a nossa única saída, nossa única esperança é o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, você que ainda não tem Cristo, se volte para Jesus, se arrependa dos seus pecados, se arrependa, confesse Jesus como Senhor e Salvador e passe a obedecer a palavra de Deus. Não é placa de igreja, não é religião, nem denominação, não é padre, nem pastor, nem papa, mas Jesus Cristo. Jesus falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Salvação eterna é exclusivamente através da pessoa de Jesus, não há outro que salve, somente o Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria deixar esse alerta. Pense bem o que você está fazendo com a única vida que Jesus te deu. Porque depois da morte segue-se o juízo, a prestação de conta. E depois que morreu não tem mais volta. Queria que você pensasse nisso. Jesus é a única saída para a salvação. Em João 10,9, Jesus falou, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Porta me diz de saída para a salvação. A única saída para a salvação é através da pessoa de Jesus. Então, queria deixar mais alguns textos aqui. Diz assim, olha, a multidão. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro e riqueza, mas quando morrer, nada poderá levar. Aí tem alguns textos bíblicos aqui. Exemplo, Marcos 8,36 diz assim, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36, o que adianta ter riqueza, mansão, ter de tudo nessa vida, ter uma vida tranquila, uma vida regalada, mas no final vai ser condenado. O que adianta? O que adianta? Outro texto, Salmo 49, 16 e 17, na linguagem de hoje. Não se preocupe quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta a cada dia, cada vez mais. Pois quando morrer, ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. Tudo que a pessoa conquistou nessa terra, fica tudo aqui. Resumindo, não somos donos de nada. Só estamos tomando conta por enquanto.
Quando morre, fica tudo, não leva nem a roupa do corpo. Então isso aqui, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, você que ainda não tem Jesus, isso aqui é só uma orientação para levar você a se conscientizar que o momento do óbito vai chegar para todos. Tanto para quem serve a Jesus e quem não serve vai chegar para todos. Mas é interessante que no Salmo 116, versículo 15, diz assim: a morte dos justos é preciosa aos olhos de Deus. Quando um justo, aquele que obedece a Deus, morre, Deus se alegra, porque esse justo vai passar a eternidade com ele no céu. Ezequiel 18, versículo 23 e 32 diz assim: diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do perverso, antes que se converta e viva, antes que ele mude de direção, antes que, assim, Deus quer que ele se arrependa e sirva a ele com sinceridade, com verdade, e viva, ou seja, seja salvo. Olha só o desejo de Jesus. Você que ainda não tem Jesus, o desejo de Jesus para a tua vida. Primeira carta aos Timóteo 2,4. O desejo de Jesus é que todos se salvem e venham conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Jesus é a verdade. Jesus falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai não ser por mim. E conhecereis a verdade vos libertará. Então que você conheça a palavra de Deus. Eu quero te incentivar a você a ler a Bíblia. A Bíblia contém a vontade de Deus para a tua vida. Eu quero te incentivar, você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, e vou repetir mais uma vez, não é placa de igreja, não é religião e nem denominação. Essas coisas não salvam ninguém. Padre, pastor, papa, não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Que você se volte para Jesus e obedeça a palavra de Deus. Obedeça a vontade soberana de Jesus. Amém? Então vamos lá, outro texto que diz assim, olha, como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? Eclesiastes capítulo 5, versículo 15 e 16. Como é que viemos ao mundo? Nu, sem nada. Como vão partir do mundo? Sem nada também. Somente com a roupa do corpo. Nem com a roupa do corpo. Eu queria que você pensasse nisso. Não coloque a sua esperança, a sua expectativa nas coisas deste mundo, porque tudo passará. Jesus falou em Mateus 24, 35. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz que a palavra de Deus ela é eterna. Queria que você pensasse nisso. Outro texto, 1 Timóteo 6, 7 diz: o que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que vamos levar do mundo? Nada. 1 Timóteo 6, 7. Então, eu queria que você pensasse nisso. A gente não vai levar nada. Quando caixão não tem gaveta, quando for a pessoa que desce a sepultura, não leva carro, não leva casa, não leva nada. Só vai com a roupa do corpo. Não coloque a sua esperança nessas coisas, mas coloque a sua esperança em Jesus. Você que ainda não tem Jesus, coloque a sua esperança em Jesus. Amém? Então vamos lá. A multidão o acompanhará até o cemitério, até a hora do sepultamento. Mas de lá para frente o caso é mais sério, e não terá ninguém para acompanhar. É verdade. Aí está escrito assim: ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Está ordenado o homem morrer uma só vez, só uma vez. Depois disso segue-se o juízo. O juízo aí é prestação de conta.
Vamos lá. Isso foi declarado pelo único Deus, isso é, seguir o caminho sem retorno. Vamos lá. A Bíblia diz que há dois caminhos, um leva ao céu e o outro ao inferno, aonde a alma nunca morrerá. Aí eu tenho um texto bíblico aqui que diz assim, Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Mateus 7, 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Dois caminhos, duas portas. Uma porta, um caminho te leva à condenação eterna, o outro te leva à salvação eterna. Meus irmãos e irmãs, e você que não tem Jesus como Senhor e Salvador, só tem dois lugares para passar a eternidade. Céu, o lugar onde Jesus habita, ou no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21, 8. Jesus falou assim mesmo, olha, em João 14, 1 e 2 diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quando Jesus falou casa de meu pai há muitas moradas, ele está falando do céu. Só tem dois lugares para passar a eternidade. Não existe purgatório, isso é um ensino falso, um ensino mentiroso. Céu é o lugar onde Jesus habita, ou no lago de fogo e enxofre. Claro que tem o inferno e o paraíso, que são lugares temporários. Ali onde tanto o salvo quanto o condenado vai aguardar o julgamento final, porque tem um juízo final. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, diz lá o juízo final. E todos nós, cada um de nós, vamos prestar conta diante de Jesus, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dois lugares para passar a eternidade. Eu queria que você pensasse nisso. Pense nisso. Escolha o céu, escolha Jesus. O lugar de condenação é um lugar de... Eu não quero colocar medo em você, só estou falando a verdade. Que é um lugar de condenação, é um lugar de sofrimento, de suplício, de dor, de lágrima, de angústia. O céu é um lugar de felicidade e alegria eterna, paz. Você vai estar ao lado de Cristo pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Eternidade é um tempo que não tem fim. Não se conta o tempo, é eterno. Queria que você pensasse nisso. Só tem dois caminhos. Um leva ao céu, o outro. Um leva ao céu. Jesus é o único caminho que leva ao céu. A pessoa pode chegar até o diabo, mas até Deus só através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ponte para chegar ao Pai, ao céu. O outro caminho é o lago de fogo e enxofre, o inferno. Então é a pessoa que escolhe aqui nessa vida. Porta larga, caminho espaçoso é a pessoa que vive na prática do pecado. A porta estreita é aquele que faz a vontade de Deus, aquele que renuncia, aquele que deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Jesus. Então vamos lá. O caminho. O que leva o homem ao céu é Jesus Cristo. Pois encontramos a palavra de Deus em João 14,6. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus dizendo, eu sou o caminho. A forma de entrar neste caminho é aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. João 1,12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para você ser filho, você tem que receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador pessoal. Receba a Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Faça a vontade dele. Neste momento em que você se encontra lendo este folheto, quero lhe pedir que olhe mais uma vez a gravura da capa deste folheto. Todos nós passaremos por este processo. Olha só. Todos nós um dia, meus irmãos, vamos passar por esse processo. O momento da morte. Todos nós. Olhe bem para a figura. Todos nós vamos passar por esse momento.
Então vamos lá. Ou inspirar da forma como você entender, pois é assunto para se pensar com a máxima urgência. Queria que você pensasse nisso. A morte não manda aviso para o homem, mas cedo ou mais tarde virá ao nosso encontro, quer aceitamos ou não. A morte vai vir, mais cedo ou mais tarde. De novo ou de velho, mas vai vir a morte. Morrendo, o homem está decretando sua sorte na eternidade. Jamais o homem voltará ao mundo dos viventes. Lucas 16, 22. Aqui, meus irmãos, Lucas 16, 22, ali está falando do rico e Lázaro. Tinha um rico que vivia de forma regalada, tinha de tudo, e tinha Lázaro, o mendigo. Então, Lázaro, ele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, seio aí para junto de Abraão, no paraíso. O rico morreu e foi sepultado. No versículo seguinte diz, no versículo 23, no inferno, erguendo os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro. Então ele começou a clamar, a suplicar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo, porque estou atormentado nessas chamas. Aí Abraão disse: Filho, lembra-te que teve os teus bens na terra, tu está atormentado, mas Lázaro está consolado. Então o que a gente aprende aqui? Foi Jesus que falou. Está lá em Lucas 16, do 19 até o 31. O que a gente aprende? Quem for para o lago de fogo e enxofre não vai perder a consciência, vai lembrar de tudo, o que passou nessa terra, as oportunidades que teve para receber a Jesus e não quis. Então é algo muito sério, meus irmãos. Não podemos deixar para amanhã. Receba Jesus ainda hoje, se arrependa enquanto é tempo. Jesus Cristo é o único caminho para o céu. Vou repetir mais uma vez. Jesus Cristo é o único caminho para o céu, é o passaporte para a glória celestial. O mundo e suas ilusões, o caminho para a morte eterna. Olha só, eu quero ver esse texto aqui, meus irmãos, olha, em nome de Jesus. Esse texto aqui de 1 João 2,17 diz assim, olha: Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2,17. O mundo passa com seus desejos, tudo é temporário. Porém, aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, permanece para sempre, vai ser salvo, vai estar para sempre na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então, continuando aqui, escapa-te por tua vida, ouvindo, crendo e seguindo a Jesus. Deixe o pecado. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Jesus Cristo nos ensina como deixar o pecado através da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Olha só, meus irmãos, é interessante. Meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom é presente de Deus. O salário do pecado, a recompensa para quem vive no pecado, na desobediência, na rebelião, é a morte eterna, a segunda morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu quero dar um aviso para você aqui que não tem Jesus. Não rejeite o presente da salvação. Não rejeite o presente da vida eterna. Jesus conquistou para nós a vida eterna através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus, vertendo todo o seu sangue de braços abertos, conquistou para nós, meus irmãos e irmãs, e você que vai ver esse vídeo, a salvação eterna em Cristo Jesus. Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Queria que você pensasse nisso. Não rejeite o que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. Jesus não quer que ninguém vá para o lago de fogo e enxofre. Quem for para lá, o lago de fogo e enxofre, vai com as próprias pernas. Pense nisso. Jesus te quer no céu com Ele. Basta que você se arrependa.
e faça a sua vontade. Amém? Vamos lá. Onde ficarás a eternidade? Deus, através da Bíblia Sagrada, que é a sua palavra, nos mostra 2 lugares na eternidade. Jesus Cristo, o único caminho para o céu. Diz assim: o pecado da idolatria, feitiçaria, macumbaria, prostituição, corrupção, roubo, suicídio, drogas, bebedice, assassinato, mentira, adultério, são caminhos que conduzem ao inferno, ao lago de fogo e enxofre. Por isso está diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte, diz o Senhor, livro de Jeremias 21:8. Será que depois de ler e ouvir estas verdades bíblicas, você continuará na vida de pecado em que se encontra? A salvação não lhe interessa? Não tenho nada com sua vida, mas o meu dever como cristão de lhe falar verdades da Bíblia. Só Jesus Cristo salva. Vamos lá. Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. O homem nos seus próprios caminhos está morto para Deus, pois há caminhos que ao homem parecem direito, parecem bons, mas o fim deles é morte. Provérbios 16:25. A palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Eternidade, caminho sem retorno. Através da mensagem deste folheto, Deus pode transformar a sua vida, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo, o dom, o presente gratuito de Deus. A você que acaba de ler este folheto, lembre-se disto: eternidade, caminho sem retorno, só Jesus Cristo salva. Então, meus irmãos, para concluir, eu quero só citar mais alguns textos aqui. Exemplo, olha. Lá em Lucas 8:12, diz assim: ao que caiu à beira do caminho são os que ouviram e veem o que ouviram e veem a seguir o diabo. Os que ouviram a palavra e veem a seguir o diabo e arrebata do coração a palavra, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Você que ainda não tem Jesus, receba a palavra de Deus no seu coração. Não permita que o diabo tire do seu coração. Porque muita gente ouvindo a palavra, se crer e obedecer, vai ser salvo. Outro texto: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Marcos 16:16. Creia em Jesus, creia. O que significa crer? Fazer a vontade dele. E crer, né? Não é a pessoa que confessa só com os lábios, mas é aquele que demonstra em atitude. Crer é obedecer à vontade de Deus. Vamos lá, Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tal grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, nos foi depois confirmado pelo qual a ouviram? Então você que está me ouvindo, não negligencie com a sua vida. Se submeta à palavra de Deus. Tudo passará. O momento do óbito vai chegar para todos. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tito 2:11 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus. Jesus é o favor de Deus para todos os homens. Jesus Cristo é a única saída para a salvação. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você pensasse. Só tem 2 lugares para passar a eternidade: céu, lugar onde Jesus habita, ou no lago de fogo e enxofre. Qual a sua escolha? Qual é a sua decisão? Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, isso colherá. O que planta na carne, colhe condenação. O que planta no espírito, vida eterna. Ouça o que eu vou lhe falar. Você que
Você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador. Tudo que a pessoa planta, ela colhe. Plantar na carne significa ficar na prática do pecado, estar mergulhado na prática do pecado. Plantar no Espírito é fazer a vontade de Deus. Que você plante no Espírito, que você se submeta a Jesus e a sua vontade. Faça isso. Se arrependa. Olha o que diz lá, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito à árvore da vida e entre no céu, na cidade pelas portas. Bem-aventurado significa feliz aquele que lava as suas vestiduras. Vestiduras aí é a vida, a pessoa que se arrepende dos seus pecados, renuncia, deixa o pecado de lado. Então, lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Cordeiro representa Jesus. João 1,29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a pessoa que lava a sua vida no sangue de Jesus é a pessoa que renuncia, abandona o pecado. Então, que você lave, que você se arrependa, que você abandone, deixe de lado o pecado, porque o pecado, o que é o pecado? É desobediência. O pecado é rebelião. O pecado traz maldição para a vida do ser humano. Então abandone o erro. Tem gente que faz da vida um pecado. Ele tem prazer no pecado. Ele se deleita no pecado. Então abandone enquanto é tempo. Enquanto o teu coração ainda bate. Enquanto você respira esse oxigênio. Esse momento vai chegar na vida de todos. Pense bem o que você está fazendo. Pense bem o que você está fazendo com a única vida que Deus te deu. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Eu vou deixar o WhatsApp do missionário José Roberto, tá? Se você quiser adquirir esse folheto, fale diretamente com o missionário José Roberto, ele mora em São Paulo. Eu vou deixar o WhatsApp dele na descrição do vídeo. Amém? Vou falar uma coisa para vocês e eu vou concluir. Não rejeite a palavra de Deus. Acolha a palavra de Deus no seu coração e obedeça. Obedeça a Jesus. Obedeça. Se submeta à sua vontade. Porque se você rejeitar Jesus aqui em vida, quando chegar no dia da prestação de conta, Jesus vai te rejeitar. O que você está plantando? O que você está plantando agora, você vai colher na eternidade. Se você plantar, rejeitar Jesus e a Bíblia Sagrada, Jesus vai te rejeitar. Mas se por outro lado, você se arrepender, viver uma vida de santidade e fazer a vontade de Deus, você vai estar ao lado de Cristo no céu por toda a eternidade. Você não é obrigado a concordar comigo. Você só tem duas escolhas, duas opções. Ou você obedece ou você rejeita. O meu papel é orientar. Se você vai aceitar ou não é comigo. É você com Deus. Se você rejeita, é você com Deus, eu não tenho nada com isso. Meu papel é orientar. Só estou te orientando em amor, te exortando em amor. Pense bem. Esse momento vai chegar para todos. O momento da morte, o momento do óbito. Pense bem, pense nisso. Só se vive uma vez. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe toda a sua família. Eu estou fazendo tudo isso de forma voluntária e gratuita. Eu não cobro para pregar, não cobro para ensinar. O que eu mais amo é ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus de forma gratuita. Tudo para edificação das pessoas, de forma gratuita e voluntária. Eu faço muito trabalho voluntário, eu amo o trabalho voluntário, então eu me dedico a fazer conforme Jesus quer. Amém? Eu faço votos que você que não recebeu Jesus, receba Jesus.
Ainda há tempo. Em Eclesiastes 9:4. A esperança para quem está entre os vivos. A esperança para a tua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe, se inscreva no canal. Deus abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.